E já diria aquele filósofo, todo dia tem uma merda, mas ao contrário do que estão dizendo recentemente, isso não vem de hoje não. Bem-vindos e bem-vindas a esse microcosmos de rock, metal e livros. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e algumas situações recentes pra gente ilustrar e começar então o papo de hoje. Recentemente, o Disturbed, banda a qual eu tenho prestado mais atenção nos últimos tempos, tenho achado bem legal, lançou música nova, clipe novo, música chamada Hey You, que não é uma cover de uma das minhas músicas favoritas do Pink Floyd, mas que tem uma letra muito pertinente em relação a tudo que eu quero dizer hoje. Ainda a mesma banda, ou seja, o Disturbed, ou melhor, o seu guitarrista, lançou uma foto numa rede social, que eu não lembro agora qual era, mas o vocalista David Draiman prontamente veio ali comentar a foto com uma mensagem nada sucinta na guitarra dele, dizendo que é isso aí, que estava orgulhoso e que tem que dizer isso mesmo para esse pessoal. Que pessoal? O mesmo que recentemente andou apontando aí umas brincadeirinhas, ressalte-se, de muito mau gosto, que o Metallica fez lá no passado. E que pessoal é esse, ora bolas? Esses e essas Robespierres do século XXI. Hã? Quem que é esse? Calma, para você entender do que eu tô falando, vamos agora nos encaminhar para uma parte que eu adoro de gravar vídeos, que é conceitos históricos. Já ouviu falar do ostracismo? Tratava-se de uma forma de banimento aplicada em Atenas e possuía caráter bem simbólico. Segundo Plutarco, na obra Vidas Paralelas, o procedimento consistia de prover cada eleitor com um óstraco, ou pedaço de cerâmica, para escrever nele o nome do cidadão que quisesse remover da cidade. Então o pedaço deveria ser deixado na ágora. Equivale ao petalismo, praticado com folhas na Siracusa. E sabe quem foi exilado na antiguidade? Ovídio, poeta. Avançando um pouco mais no tempo, ainda na Itália, Dante Alighieri, ou seja, autores de obras que permanecem imortais. Mais à frente no tempo, vamos falar de Maximilien François Marie Isidore de Robespierre. Ele foi advogado e uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa, aquela que prometia liberdade, igualdade, fraternidade. Seus apoiadores o chamavam de o Incorruptível, sendo que durante o período do terror condenou a pena máxima cerca de 40 mil pessoas, de opositoras a populares, muitas sem julgamento. Uma dessas pessoas foi a escritora, filósofa e abolicionista Olympe de Gouges. Perguntinha antes de irmos para a próxima viagem histórica: o que vocês acham que é mais difícil? Compor uma música, um livro, fazer uma pintura, uma escultura, escrever um ensaio filosófico, científico, ou descobrir alguma falha em alguém e sair por aí alardeando, apontando? Não sei, vão pensando aí. Irlanda, século XIX, o agente latifundiário chamado Charles Boycott recusa o pedido da classe camponesa para que reduzisse seus aluguéis e começa uma série de despejos. A resposta? O nascimento do termo boicote. A vizinhança não lhe dirigia a palavra, as lojas não lhe serviam, o caso ficou tão famoso que saiu na imprensa inglesa e o alvo da campanha? Bem, deixou a Irlanda sendo imortalizado de uma forma bem negativa. Mas não vai achando que essa ferramenta, criada literalmente para o bem, sempre foi usada para o bem. Sempre que alguém inventar uma coisa boa, acredite, alguém vai dar um jeito de usar para o mal. Eu poderia citar ainda outros eventos ocorridos no século XX, sob o nome de revoluções que prometiam muita coisa bacana, mas que ao longo do seu curso, né? Mas aí eu estaria me distanciando demais do foco do vídeo de hoje. Eu já expliquei em outros vídeos, não vou me repetir aqui, como que a caça às bruxas é utilizada para derrubar, por exemplo, canais pequenos, artistas pequenos e pequenas. Depois vocês confiram lá. Mas voltando aqui, o foco é como essa questão do boicote, que começou de uma forma lícita, bacana, inclusive sendo utilizada lá no Me Too, no cinema, para expor muita gente sem vergonha, eu acho que deveria se expandir para outras áreas. Como que agora ela está sendo utilizada como arma, se é que eu posso dizer assim, de pura birrinha de gente que não produz nada? Uma dica, gente do tipo que não pode ver uma hashtag ou um filtro de foto para isso, para aquilo, para alguma coisa, muito amor, muita inclusão, mas que na prática, vamos para mais um conceito histórico.
A perseguição por multidões era comum na antiguidade, com inúmeros relatos de apedrejamento de supostos pecadores, queima de supostas bruxas, entre outros. Já a origem da palavra linchamento é atribuída a Charles Lynch, fazendeiro da Virgínia, devido às punições que aplicava em 1782, e ao capitão William Lynch, que teria mantido um comitê para manutenção da ordem no mesmo período. Em 1837 surge a Lei de Lynch, baseada nos atos do fazendeiro, e o linchamento era usado principalmente contra ladrões de cavalos, trapaceiros e pessoas que defendiam os direitos civis. Aliás, procurem o que os chamados comitês de vigilância originaram. Agora vamos pensar na prática, nos nossos tempos. Pensa aí naquele tipo mais caricato, bizarro, que com certeza você já conheceu. Infelizmente, aos borbotões, fiscal de camiseta, ou de leitura, ou de quadrinhos, ou do que for que vocês sabem que tem. Essa pessoa que olha na tua cara e diz que não gosta de você e não vai gostar, não importa o quão bom ou boa você seja em algo. Pelo menos essa pessoa, e eu nunca pensei que diria isso, está sendo honesta, corajosa e até mesmo no ridículo de ter orgulho de ser escrota. Enquanto o pessoal que diz que te defende e ama a arte, isso e aquilo. Um outro exemplo magnífico disso, é triste ler, mas é verdade, que eu sempre venho recomendando aqui, que tá lá no livro do Flea, do Acid for the Children, depois vocês vejam o vídeo dele, é que ele fala ali de um diálogo que teve com um amigo dele, também músico, negro, que diz, essa frase é espetacular e ao mesmo tempo, repito, muito triste, que ele prefere 1000 vezes um soco no estômago, não lembro o termo que usa, a veneno no açúcar. E vai dizer que não é bem isso que a gente está vivenciando hoje em todas as áreas. É friendly isso, friendly aquilo, termos ingleses para disfarçar coisa, né? Que na verdade não são tão diferentes assim daquilo que dizem combater. E eu não estou muito certa quanto a isso, mas dizem que o termo lacrar vem de lacrar caixão. E cancelar de cancelamento de CPF, ou seja, aquele vocabulário de apresentador bizarro de noticiário da televisão. Mas espera aí, de novo, esse pessoal não se dizia opositor a esse tipo de coisa? Ainda voltando lá no ostracismo da Grécia, a pessoa ostracizada ainda mantinha os seus rendimentos e o ostracismo durava por um período de 10 anos, ou seja, tudo muito bem delimitado, definido. E atualmente o que acontece? Esse pessoal que faz justiçamento, porque isso não é justiça de maneira alguma, não se contenta com você ter a sua voz silenciada, quer que você deixe de existir em todos os sentidos. Isso te parece minimamente decente, tirar o sustento de alguém? Aliás, pode-se ainda falar em decência sem que isso seja considerado um elitismo? Sério, gente, eu e um amigo também da escrita, que esteve até comentando aqui esses tempos, não sei se você vai ver isso aqui, a gente recebeu já acusações desse tipo por usar palavras demais nos livros. E antes que alguém queira dizer mais alguma coisinha, não é nenhuma palavra ofensiva ou que visa, né? Era a palavra todavia. Sério, por usar a palavra todavia ao invés de mas ou porém. E que isso, gente? Robespierre, que tipo, guilhotinavam pessoas por tomar café assim, porque isso é um gesto de você é da burguesia. Gente, o mundo tá louco. A caça às bruxas atual, aliás, nunca é algo que eu possa dizer uma luta lutável, com paridade mínima de partes. É sempre contra alguém incancelável ou alguém que já está inerentemente hipossuficiente, ou seja, não pode se defender, não tem uma legião de puxa-saco para defender. E isso por alguns motivos. Para ganhar visibilidade no caso de alguém muito grande, ou para poder dizer, olha como eu sou importante, como eu estou combatendo alguém que, bem, é praticamente matar uma formiga com uma bazuca. Em ambos os casos, autopromoção e nunca às custas do trabalho próprio. Porque, como eu disse lá no início, dá muito trabalho e você escrever um livro por pelo menos uns 5 anos para alguém te apontar algo por conta de uma palavra que você colocou lá, que, de novo, não era nenhum adjetivo contra ninguém, nem nada, sabe? Não tem como defender um negócio desse. Eu vou ser bem honesta com vocês, nunca foi tão desgraçado produzir arte, seja ela qual for, e paradoxalmente nunca foi tão necessário.
E essa necessidade, a vontade de você tocar uma música, contar uma história, que faz seguir em frente apesar desse tipo de dejeto, de maremoto de chorume, porque antes, eu penso assim, não que não houvesse, como vimos ao longo da história, gente fazendo esse tipo de coisa, mas talvez muito menos. Antes você via algo bacana e pensava, uau, isso é inspirador. Hoje parece que o pessoal está vendo algo bacana, que requereu esmero, que teve amor envolvido e pensa, vou destruir, porque eu tenho preguiça e a minha energia eu prefiro concentrar em textão e esse tipo de acusação imbecil por aí. Que ironia isso, né? Seek and Destroy. De novo, é de péssimo gosto essas brincadeirinhas que o Metallica fazia lá naquela época, mas aí eu te pergunto, esse pessoal será que não erra? Não é o mesmo pessoal que brinca, por isso que eu utilizei Robespierre lá no início, que tem que guilhotinar fulano e beltrana, que tem que mandar para certos campos lá na Sibéria. Ai, mas é brincadeira. Sim, no caso do Metallica também era. Olha aí o dois pesos, duas medidas. Aliás, o Metallica me apresentou livros, me apresentou filosofia, episódios históricos. E essa patrulha do cancelamento fez o quê? Ah, tá. Xingou um monte sem nem conhecer a pessoa. The road to hell is full with good intentions. Provérbio antiquíssimo, lindamente musicado pelo Bruce Dickinson. Pensem também na música do Nothing More, no pré-refrão. We always start with good intentions. Nós sempre começamos com boas intenções, mas nos perdemos ao longo do caminho. Eu realmente espero que esse pessoal que hoje está pagando esse mico por aí, pare, pense, reflita, porque, sério, se nós também tivéssemos acesso, na época em que tínhamos pouco menos de idade, a câmeras celulares, etc., pode ser que agora as nossas vergonhas também estivessem rodando por aí. Mas do mesmo jeito que eu, por exemplo, reconheço que eu fiz muita coisa ridícula com essa idade, que olhem, vejam e pensem que idiota que eu fui e que ao menos isso sirva para não reincidir na idiotice. E, sobretudo, make good art. Façam e refugiem-se na boa arte que, sério, só ela mesmo para nos ajudar a aguentar tanta desgraceira de todos os lados o tempo todo. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Se gostar, te inscreve, curte, compartilha, que toda ajuda é sempre válida. Ótimas músicas e leituras para você e do widzenia.